Lages, com um speaker muito especial que vai nos contar um pouco sobre a sua forma de enxergar o mundo. Será que a forma que nós vemos as pessoas influencia na vivência delas? Com vocês, Rafael Giger. Bom dia, gente. Meu nome é Rafael Giger. Eu tô sem máscara porque eu tô em casa e tô de óculos escuro. E alguns de vocês, observadores, devem pensar, por que ele tá de óculos escuro em casa, né? Talvez alguns observadores pensem, bom, ele é muito estiloso e tá na moda. Talvez alguém mais observador pense, não, ele é muito brega e não sabe que não tá na moda usar óculos escuros em casa. E talvez alguém mais observador reflita e pensa, bom, talvez ele tenha deficiência visual. E esses terceiros observadores estão mais certos. Eu tenho deficiência visual. E talvez esse fato traga uma certa expectativa para vocês. Bom, Rafael, deficiente visual, está aqui no Magis, vai contar uma história inspiradora sobre a sua vida, sobre como com sua deficiência ele superou obstáculos e está aqui hoje. Mas talvez eu não faça isso. Talvez eu fale, sei lá, sobre astrologia. Talvez eu conte que eu sou geminiano e por isso que eu sou tão eloquente e comunicativo. Talvez eu fale do meu ascendente aquário, que faz eu fazer um monte de coisa exótica, como astrologia, como cartomancia, hipnoterapia, massoterapia, dança, polidense, sei lá. Talvez eu fale, sei lá, da minha lua em virgem e faça eu ser uma pessoa mais centrada e consigo ter um emprego também, mais, vamos dizer assim, formal, fiscalizando empresas. Eu fiscalizo empresas para respeitarem os direitos dos trabalhadores. Posso falar, sei lá, até do minha Vênus em Câncer e como eu estou sofrendo por estar solteiro. Mas talvez não. Talvez vocês estejam certos, até porque a Duda já antecipou que eu ia falar sobre formas de enxergar. E é sobre exatamente isso que eu vim conversar com vocês hoje. Como vocês se enxergam? Como vocês se enxergam os outros? Como vocês se enxergam o mundo? Né? Como vocês me enxergaram? Esse é o primeiro ponto. Tem deficiência visual, então vai falar sobre superação? Talvez não seja exatamente isso que aconteça. Né? Eu quero contar para vocês sobre como o fato de vocês se enxergarem para alguém afeta essa pessoa. Pode ser, por exemplo, de uma forma prática, como nas minhas entrevistas de emprego como engenheiro, me formei em engenharia já faz alguns anos, sempre procurava emprego, e o entrevistador me via com deficiência visual e outros 3 candidatos sem deficiência, e eu nunca fui contratado. Tinha notas maravilhosas, sempre fui muito bom, eloquente, como está falando para vocês, e não consegui emprego. Nunca, carteira de trabalho 0, em branco. Tive que prestar um concurso e ir para o Acre para trabalhar como auditor fiscal do trabalho. Sim, eu morei no Acre. Sim, o Acre existe. Não, não tem dinossauros no Acre. Sim, eu gostei de lá. Sim, eu fiquei desesperado para voltar o quanto antes. Mas o ponto que eu quero trazer o primeiro é esse, é a questão prática, né? Eu não consegui pegar um ônibus quando eu cheguei lá na parada de ônibus, pedi para uma senhorinha, a senhora pode, por favor, me avisar quando passar o 429, o Protásio Iguatemi? E ela olhou para os meus óculos escuros, para minha bengala e disse, não tenho dinheiro. Ok, questões práticas, mas aqui eu quero falar também das questões subjetivas. Quando a gente olha com pré-conceitua que uma pessoa está ali pedindo esmola ou que não consegue trabalhar como engenheiro, tem um resultado prático, mas tem um resultado subjetivo, como essa própria pessoa passa a se enxergar. E é disso que eu quero falar. Uma vez eu fui comprar um carro, tinha 26 anos de idade já, e eu fui comprar um carro com isenção de imposto, porque pessoas com deficiência conseguem comprar carro com isenção de imposto, e sim, eu digo que é o meu privilégio que me custou os olhos da cara. Sentei na cadeirinha do oftalmologista e tive que olhar aquelas letrinhas, eu fui perdendo a visão desde os 5 anos de idade, né? Ainda tenho resíduo visual, mas então eu sentei naquela cadeirinha milhões de vezes, sei todas as letras de cor, então acho que eu iria melhor num teste de acuidade de visual do que vocês. Enfim, não enxergava nem a primeira letra, que é um E, podem ir atrás, é um E, e o médico disse, posso te aposentar por invalidez, eu só queria comprar um carro. E eu ri e disse, não, doutor, obrigado, eu já trabalho, já era auditor fiscal do trabalho há 2 anos, tinha retornado do Acre. Fiquei 2 anos lá. Falei, eu sou auditor fiscal do trabalho. Ele disse, mas não pode? E daí eu expliquei para ele tudo que eu estou acostumado a falar no trabalho, porque eu trabalho justamente fiscalizando empresas para contratarem trabalhadores com deficiência. Então, sei que as pessoas com deficiência conseguem trabalhar e com as adaptações adequadas, acessibilidade, conseguem fazer um monte de coisa. Expliquei, as empresas me mandam toda a documentação de forma digital, eu leio tudo ouvindo, tenho leitores de tela, os colegas até brincam que eu enxergo mais do que os outros. Eu brinco quando encontro uma irregularidade, falo para a empresa, vou ter que te multar por isso. Se eu enxerguei essa irregularidade, imagina a quantidade de coisa errada que tem aí com vocês. E o médico disse,
mas não pode. E daí eu entendi o que ele queria dizer. Eu falei, realmente, doutor, eu não recebo uma ordem de serviço para fiscalizar uma obra de construção civil, embora eu seja engenheiro, para olhar lá para cima, para ver se o operário está usando capacete, se está preso na linha de vida, se tem guarda-corpo e rodapé, essas coisas de segurança em obra. Não faço isso. E ele disse, viu, não pode. Mas, gente, eu não posso fazer 15 das 200 coisas. Isso faz com que eu não possa ser auditor fiscal do trabalho? Evidente que não. Essa história é engraçada porque eu já fazia isso há 2 anos. Não é um médico depois de 2 anos falar que eu não poderia ser o que eu já era, que eu ia deixar de ser, né? É uma lógica meio daqueles desenhos do Looney Tunes, né? Que o coiote tá correndo atrás do Papaléguas, o Papaléguas faz uma curva e o coiote segue reto e não se dá conta que a Terra acabou e ele está no abismo. E está correndo no abismo 2 anos como auditor fiscal do trabalho e de repente ele olha para baixo e vê que está no abismo, faz uma cara engraçada e cai. É evidente que eu não caí. Mas eu estou contando isso não para contar essa história, mas para a gente refletir. Quem teria sido o Rafael se eu tivesse recebido esse diagnóstico quando eu tinha 5 anos de idade, ao lado da minha mãe, quando eu estava descobrindo a minha perda visual? Se aquele primeiro oftalmologista dissesse, teu filho não consegue, não vai, não pode, nunca vai poder trabalhar, será que eu estaria aqui? Ok, é um médico, uma pessoa com deficiência, mas vamos entrar na vida de vocês. Como vocês olham para os filhos de vocês? Para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para os irmãos? Às vezes a gente acha que não pode. Meu filho nunca vai ser músico. Imagina se alguém dissesse para o Silvio desde sempre que ele não poderia ser cantor. Pô, eu achei que arrepiado ele cantando. Minha filha não pode ser bailarina, não pode fazer intercâmbio no exterior, nunca vai ser médico. Tu pode nem falar isso para a pessoa, mas o olhar transmite. Né? E lá na hipnose, que eu falei que é o que eu faço também, tem várias regras, e uma delas é justamente que a gente tende a fazer o que a gente acredita que é verdade. A gente tende a fazer acontecer. Assim como a gente tende a acreditar em autoridades, seja pai, seja namorado, seja esposa, seja um médico na minha infância. Então, o olhar com pré-conceito, sim, ele pode causar alguns problemas práticos, como eu não pegar o ônibus e não conseguir um emprego, mas ele pode causar efeitos muito mais devastadores quando entra na subjetividade da pessoa e ela mesma começa a se olhar no espelho de outra forma. Como vocês se olham no espelho? Eu vejo um borrão extremamente inteligente, divertido, bonito e solteiro. Estou brincando, mas não. Mas como vocês se olham? E será que a forma que vocês se olham no espelho não é muito influenciada pela forma que as pessoas olharam vocês? Será que essa imagem que vocês veem no espelho, vocês acreditam que não conseguem fazer um monte de coisa porque disseram? Ou porque olharam para vocês dessa forma? Qual que é o nosso limite? Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma namorada, e um dia ela reclamou que as minhas unhas estavam muito compridas. Rafael, tuas unhas da mão estão muito compridas, isso não é higiênico, corta as tuas unhas. E eu falei para ela o que para mim era o óbvio. Eu falei, eu não posso cortar as minhas unhas, eu não enxergo os meus dedos. Quem corta as minhas unhas é minha mãe, nem sempre ela está disponível. E para mim era tudo bem aquilo. Eu não sofria, não era uma limitação, era algo da minha natureza. Naquele dia, minha namorada pegou o cortador de unhas dela, fechou os próprios olhos e cortou as unhas dela. E, de repente, um mundo se descortinou na minha frente. Né? Eu estava numa caixa, mas tinha o mundo inteiro. E estava enraizado dentro de mim. Para mim isso era óbvio, não era uma barreira que eu tentava transpor e sofria porque não podia transpor. Para mim era evidente, eu olhava no espelho e o Rafael não corta as unhas. E daí eu descobri que eu cortava as unhas. E quantas unhas a gente consegue cortar? Quantas coisas a gente consegue fazer, mas a gente se limita porque alguém nos olhou dessa forma? Quantas pessoas a gente está impedindo de cortar as próprias unhas porque a gente olha dessa forma? Isso eu vejo muito no meu trabalho. E aqui eu quero chegar no terceiro ponto. Falei de como a gente vê os outros, como isso influencia eles, como a gente é esse outro que foi visto pelos outros e a gente está influenciado, e como é que a gente vê o mundo ao nosso redor. Essa semana nasceu um lírio da paz aqui em casa. Lindo, maravilhoso. Só que faz anos que eu tenho essa planta e toda primavera nasce. Só que eu estava ocupado demais, saindo para realizar coisas grandiosas para ser feliz, né, para extrair o prazer de coisas incríveis. Eu não via que tinha um lírio da paz nascendo em casa. E a pandemia nos ajudou a isso, né? A olhar para dentro e para as pequenas coisas. Eu não quero que vocês pensem, tadinho, ele tem deficiência visual, ele enxerga mal, eu enxergo tão bem, eu tenho que aproveitar as cores das coisas. Não estou falando isso, né? Porque eu mesmo me limito e me potencializo, dependendo da forma que eu vejo o mundo.
Eu trabalho fiscalizando cotas para pessoas com deficiência nas empresas. Muito legal, eu não consegui emprego, hoje eu fiscalizo as empresas. Era muito legal, porque eu bati as minhas metas. Ufa, esse ano fiquei tranquilo, porque bati meus 2.000 números de inclusão. Mas com o passar do tempo, com a maturidade, fazendo terapia, lendo livros, assistindo palestras do Magis, eu comecei a ver o mundo que realmente estava acontecendo. Não eram números que estavam acontecendo ali, eram vidas que estavam se transformando. Eram lírios que estavam florescendo na minha sala e eu não estava me permitindo ver. Então, quantas coisas estão ali ao nosso redor e a gente quer viajar para Paris para ser feliz, quando na verdade tem uma coisa extraordinária dentro da nossa casa. Por que precisei ir para o outro lado do mundo, quando as coisas estão com a gente? Uma gerente de recursos humanos na fiscalização, ela me disse, essa aqui é a vida do Thomas, nome fictício aqui. O Thomas foi incluído por causa da tua fiscalização, ele tem 25 anos de idade. E ele tem deficiência intelectual, ele não é alfabetizado. Ele chegou aqui, ele precisava levar uma muda de roupa para o trabalho porque ele não fazia sua própria higiene. Ninguém na família dele trabalhava, todo mundo desempregado. E a gente, por causa da tua fiscalização, assumiu ele e começou a ver ele como um trabalhador. E ele começou a se ver como um trabalhador com potenciais. Em questão de 1 ano, ele já escreve o nome, ele é a única pessoa da família com a carteira assinada e não precisa levar uma muda de roupa. E ele anda ereto e olha nos olhos das pessoas. Começou a se sentir gente, que nem outra gerente de recursos humanos me disse que uma das funcionárias com deficiência intelectual, aos 33 anos de idade, a mãe dela disse, pela primeira vez eu vejo que minha filha é gente. É muito pesado isso. Mas o trabalho favoreceu isso. Ao ver a filha dela sendo produtiva, ela mudou a forma de ver. E quando tu muda a forma de ver, tu muda tudo. A própria menina de 33 anos de idade ia começar também a se enxergar como gente. Porque naquela família se acreditava que era gente se tu consegue trabalhar. Não consegue trabalhar, então não pode, não é gente. Agora nasceu de novo porque pode. E aqueles 2.000 números eram 2.000 histórias. Eu não estava vendo o lírio da paz crescer do meu lado. Estava ficando aliviado. E por conta disso eu comecei a escrever essas histórias, né? Muito me incentivaram e comecei a fazer esses relatos, primeiro no Facebook, mês passado eu abri uma conta do Instagram, quem quiser seguir se chama Vidas Além da Cota, @Vidas Além da Cota, onde eu conto essas histórias que se transformaram, são importantes sim, para as famílias de pessoas com deficiência, que veem que sim, mesmo com limitações, existe potencial de trabalho, para as próprias pessoas que veem que não é só o super-herói com deficiência que consegue, mesmo com limitações consegue, para as próprias empresas verem que sim, é possível que as pessoas com deficiência possam trabalhar, mas é importante muito para mim, para eu parar, e quando eu escrevo eu vejo, está nascendo um lírio da paz. Eu tenho a oportunidade de desfrutar dele. Se eu conseguir, nesses 13 minutos aproximadamente aqui de imagens, dar essa aula para vocês de como enxergar, como vocês se enxergam os outros, podem afetar a vida prática deles, mas principalmente como eles se enxergam, como a forma que vocês se enxergam podem e afeta muito o que vocês podem, o que vocês não podem, e o mundo é muito maior do que essa caixa que a gente se coloca. E, em especial, se vocês conseguirem se dar conta de que existe um mundo maravilhoso ao redor de vocês, e a gente só precisa enxergar para ele, não precisa ir até Paris, eu acho que eu vou ficar satisfeito com o meu trabalho de hoje de manhã. Gente, muito obrigado. Ótimo Magis para vocês. Obrigado, Rafael. A nossa